Olá, nós estamos aqui hoje com o Serginho, que é presidente da Federação dos Trabalhadores das Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Estado de São Paulo. Como vai? Tudo bem, Serginho? Tudo bem, prazer falar com vocês, prazer falar com o mundo sindical. Pois é, Serginho, queria que você contasse para a gente como é que você iniciou a sua carreira dentro do movimento sindical, como é que você chegou ao sindicalismo? Bom, isso ocorreu em 1989, numa cidade do interior, aqui do estado de São Paulo, a cidade de Araras. Eu trabalhava numa indústria química e também mexia com solventes, fazia solventes para tintas, fazia graxas, óleos vegetais e tudo mais. E naquele município de Araras não havia sindicato. Aí, através de uma conversa com a Federação dos Químicos, na época, também teve um envolvimento também de uma ajuda da Central Única dos Trabalhadores, e a gente acabou organizando o Sindicato dos Químicos de Araras, que demorou muito tempo para conseguir o registro sindical, e de lá para frente consolidamos o Sindicato de Araras, e logicamente nesse período nós tivemos mudança na empresa para outro município, e aí a gente acabou migrando para outra empresa do ramo, e hoje eu faço parte no sindicato de base do Sindicato dos Químicos de Rio Claro, mas prevalece ainda os companheiros lá em Araras, um sindicato que a gente ajudou a organizar, e hoje é uma realidade, está lá representando os trabalhadores, e nós estamos na direção do Sindicato de Rio Claro, não como presidente, até pelas atribuições que temos aqui na federação. Como é que você se tornou presidente da federação? Bom, eu, no ano de 93, essa federação tinha um conceito de federação extremamente conservadora, uma federação distante dos trabalhadores, distante dos seus sindicatos filiados. E aí houve um movimento aqui na federação chamado SOS Federação dos Químicos. Então foi uma articulação do nosso ex-presidente aqui, Danilo, que hoje presida a Força Sindical no estado de São Paulo, que arregimentou um grupo de sindicatos para que a gente pudesse mudar a estrutura da federação, mudar a sua política. E em agosto de 93, o Danilo assumiu a presidência dessa federação, me convidando a fazer parte da direção e como secretário-geral da entidade. Aí o Danilo fez, basicamente, aqui 4 mandatos de presidente da entidade, mas, logicamente, na penúltima eleição, resolveu fazer a transição até para ele poder ter tempo e se dedicar mais à força sindical, e foi um processo, na verdade, natural de mudança da presidência. Então, na verdade, eu sucedi o Danilo aqui para dar continuidade naquele projeto, naquele processo político que se iniciou em 1993. Entendi, que legal. Eu acho que é importante realmente, tanto a federação como o sindicato, estar lado a lado do trabalhador, senão não tem por que existir, não é verdade? Não tenha dúvida. Eu acho que aquele momento de 88, 89 para frente, as entidades de segundo grau, federação, e terceiro grau, confederação, elas foram muito questionadas. Aquelas entidades que mudaram sua postura, que mostraram que federações e confederações têm um papel relevante na estrutura sindical, se sobressaíram, representam, estão dentro da estrutura sindical. Aquelas que mantiveram no conservadorismo acabam vivendo num anonimato sindical. Pois é, quais são hoje os maiores problemas dos trabalhadores no segmento químico, na sua opinião? Olha, nosso segmento ele é bastante dinâmico. Nosso segmento químico ele tem desde a grande petroquímica, né, uma empresa de grande porte, de valor agregado extremamente importante, até aquela pequenina empresa que fabrica vela. Então ela passa por aí a indústria farmacêutica, a indústria de fertilizantes, de tintas, vernizes, a indústria de transformação do plástico. Então ela já é bastante eclética e diferente os perfis das empresas. Sendo eclética e diferente, então cada segmento desse que eu citei, ele tem um problema específico. Quer dizer, por exemplo, nossa luta aqui para combater acidentes do trabalho, ela é permanente. Nós temos um departamento de saúde estruturado,
Os sindicatos filiados à federação têm departamentos de saúde hoje organizados, um diretor responsável, que só cuida de prevenção de acidentes, cobra as empresas, trabalhamos junto com as CIPAs, participamos, tentando cada vez mais influenciar as eleições da CIPA para que tenhamos efetivamente liberdade dessas pessoas agirem nos ambientes de trabalho, evitando acidente. Então, isso abrange todos os segmentos. E, lógico, quando a gente fala de química, estamos falando de produto inflamável, de produto que contamina. Já no campo do setor do plástico, nós temos grandes problemas na questão de ler e DORT, por esforços repetitivos, que tem sido trabalhado efetivamente para que nós possamos estar combatendo acidentes de trabalho e tendo ambientes mais seguros. Então, isso tem sido uma tarefa muito grande da nossa federação. Deixa eu te fazer uma pergunta, como é que hoje os trabalhadores, porque a gente sempre acaba vendo, a mulher, como é que está hoje dividido pelo que você tem percebido? O maior número é homem ou são mulheres? Como é que está isso? Nossa categoria ainda, ela é de maioria homens, mas é significativo, em determinados segmentos, a participação da mulher do mercado de trabalho. Então, hoje, podemos assim, números redondos, em média 60% homem, 40% mulheres. Já está quase equiparado, muito bom. Quase equiparado. E ela prevalece mais no setor do plástico, tem uma participação importantíssima na indústria farmacêutica, tá? E já no setor químico, petroquímico, um número bastante inferior. E que tem crescido, nós temos percebido, é um número maior de mulheres assumindo cargos de recursos humanos nas empresas e tudo mais. E são durona para negociar, viu? Bom, nós vamos falar agora de um assunto que está provocando todo um auê no mercado. Eu acho que tem muita desinformação. Terceirização. Importante. Assim, eu tenho entrevistado outros dirigentes sindicais que uns são contrários, outros são favoráveis. E assim, eu queria saber a posição de vocês, como é que você está vendo esse processo, porque acho que é interessante a gente levar isso para todos os públicos, né? Eu não tenho dúvida. Eu sou um dos dirigentes que, desde que cheguei no movimento sindical, eu acompanho esse debate da terceirização, que, inclusive, busquei informações desde a entrada da terceirização no Brasil, na década de 80, onde o primeiro acordo que versou sobre terceirização, ele foi feito na época quando se criou a Auto Latina, né, aquela fusão da Ford e Volkswagen. Então, o primeiro acordo que versou sobre terceirização foi feito no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, filiado à CUT, né, onde eles definiram que só poderia terceirizar as atividades meio da empresa, ou seja, o refeitório, asseio e conservação e portaria, né? Então, definiram. E daí para frente prevaleceu esse, entre aspas, esse conceito até hoje, né? Mas eu queria dizer que o movimento sindical nesse período ficou só com a bandeirinha levantada, não à terceirização, e ela foi acontecendo. Crescendo, né? Evoluindo. Hoje, 13 milhões de trabalhadores são terceirizados no Brasil, então não é possível o movimento sindical ignorar a existência de 13 milhões de trabalhadores com carteira assinada existente no Brasil, que são terceirizados e poucos direitos ele tem comparado aos trabalhadores das categorias preponderantes. Então, nesse quadro, entramos num grande debate, num processo de negociação, seja no Congresso Nacional, já tivemos em 2014 uma mesa quadripartite entre governo, trabalhadores, empresários e o setor e o parlamento. Não chegamos num acordo, mas nesse período agora na Câmara nós conseguimos avançar em pontos importantíssimos nesse projeto de lei da terceirização. E quero dizer mais, e vou citar os pontos. Primeiro, esse relatório aprovado na Câmara, ele é totalmente diferente ao projeto originário do Sandro Mabel. Totalmente. Eu resumo o projeto originário do deputado Sandro Mabel, que originou o número 4330, que é um projeto simplesmente de aluguel de mão de obra.
trabalhador viraria um aluguel de mão de obra. O projeto aprovado na Câmara, ele tem alguns pontos que foram, quero lembrar aqui e falar claramente, foram discutidos e construídos por todas as centrais sindicais. Por todas. As 6 centrais sindicais ajudaram a construir essas propostas. Primeiro, mudou-se o conceito de aluguel de mão de obra para prestação de serviços especializados, com empresas especializadas e objeto social único. Esse é o primeiro ponto importante. Segundo, através de 3 emendas realizadas e organizadas pelo deputado Paulinho da Força, nós conseguimos garantir o direito à informação dos setores que vão ser terceirizados, garantir que se a empresa prestadora de serviço, lembrando que ela é de objeto social único e especializada, for do mesmo ramo da tomadora de serviço, garante-se a mesma representação sindical, portanto, os mesmos direitos da convenção coletiva, do sindicato da preponderante. E terceiro, não menos importante, e quarto, não menos importante, a responsabilidade solidária entre quem contrata e a empresa contratada. Quer dizer, o trabalhador tem, aquela empresa que está contratando, ela tem que se responsabilizar caso a contratada não cumprir com os direitos trabalhistas, ela já é corresponsável. Por quê? Porque o fulano não vai contratar pelo preço. Ele vai contratar. Porque o que ele faz? Ele contrata a boquinha de porco, que trata mal o trabalhador, que não está nem aí, porque a responsabilidade é dele. Eu paguei. Eu paguei. O cara recolheu ou não, é problema seu. E esse é um grande índice hoje de processo trabalhista na Justiça do Trabalho de prestador de serviço. É exatamente isso que foi citado. A prestadora vai embora e não paga trabalhador. É isso mesmo, anoitece a empresa. Exato. E amanhece fechado. E às vezes o tomador de serviço pagou o salário, pagou a nota e a empresa não repassa. E essa prestadora de serviço mal tem capital social integralizado para você cobrar. Ela não tem sede, ela tem uma linha telefônica, contrato social de um valor de razão social baixíssimo, não tem... entra em insolvência com qualquer reclamação trabalhista. Então, a responsabilidade solidária que nós avançamos no Congresso Nacional é extremamente importante. Bom, findo esse processo do Congresso Nacional, que deu muita desinformação, restou 2 questões importantes que nós, enquanto Federação dos Químicos e também enquanto negociador, que eu fui negociador disso pela Força Sindical, nós reagrupamos uma proposta em conjunto das centrais sindicais, que as centrais sindicais que já estavam apoiando essas emendas, que nós fizemos lá na Câmara, elas continuem apoiando, e nós vamos junto dentro do Senado Federal para definir o que pode e o que não pode ser terceirizado. É o ponto hoje que não está contemplado na Câmara Federal, é o que pode ser terceirizado e o que não pode. Eu tenho dito, claramente, que não é possível, e não podemos assim deixar de comentar, que a atividade meio e fim ela não foi eficiente. Porque senão não geraria 13 milhões de empregados. Ou vocês acham que 13 milhões de empregados terceirizados só está na atividade meio? Não. Está escondido na atividade fim. Então é importantíssimo que nós façamos, que nós trabalhemos, uma forma de limite. Pode ser, sim, a proibição na atividade meio, atividade fim da empresa, mas nós temos que definir o que é isso. Nós temos que ter fiscalização para isso, senão nós vamos brincar de esconde-esconde ou de mentirinha, achar que isso vai resolver e vai limitar o processo de terceirização. Então, é com esse espírito que estamos indo para dentro do Congresso Nacional para discutir aí melhoras no projeto de lei. Mas volto a dizer, nós não queremos fazer uma troca. Nós não queremos deixar de dar direitos para esses trabalhadores terceirizados em troca de ter algum tipo de limitação. Não, nós queremos direitos para aqueles trabalhadores. Eu vi que melhorou. E limitar o processo de terceirização. Acho que isso, passado a grande turbulência, que não tem só uma questão de terceirização, tem uma questão de
infelizmente, de uma fraqueza do governo federal, de representação, uma crise não só econômica, mas também de liderança, de representação do governo, enfim, mas não é o tema abordado aqui, mas o importante é que nós reagrupamos o movimento sindical e estaremos dentro do Senado Federal valorizando os avanços da Câmara e tentando avançar, queremos avançar na limitação da terceirização no Senado. Eu acho que é importante, eu acho que o trabalhador tem que tomar consciência e conhecimento da realidade para que a desinformação não gere uma incerteza na vida dele. Você pega uma construtora, existem atividades dentro da construção civil que são extremamente específicas. Ele não pode ter lá uma equipe de perfuração que tem lá desde o engenheiro de solo, mais um monte de coisa para fazer um serviço. Enquanto se esses engenheiros se unem e montam uma empresa e prestam serviços para diversas construtoras, a qualidade fica melhor, a segurança fica melhor e você tem um produto final muito melhor. Então, quer dizer, está terceirizando sim, né? É uma realidade. Você citou um exemplo da construção civil extremamente atual e prática. Ou nós vamos achar que essas grandes construtoras contratam diretamente todos os trabalhadores? Não. Ela tem a parte que ergue a estrutura, a outra que tem a empresa que presta serviço para o encanamento, para a elétrica, para o vidro, para o piso, para o reboco. Esse já é a forma de organização da construção civil. Agora, o que é mais importante, e tão quão a essa discussão, todos esses trabalhadores estão cobertos pela legislação trabalhista e representados por um sindicato forte da construção civil. Temos os mesmos direitos, o piso salarial, a participação nos lucros e resultado, o registro em carteira, né, que é um absurdo, que eu vi lá os parlamentares com a carteirinha assinada como se... Estivesse acabando. Como se tivesse a terceirização começando hoje no Brasil. Não, a partir desse projeto começou a terceirização no Brasil, né? Esqueceram que tem 13 milhões de trabalhadores já. A indústria automobilística também é um grande exemplo, porque você vai pegar assim, olha, tudo é produzido lá dentro. Não, hoje já tem muita coisa que vem de fora. Por quê? Porque os carros cresceram, a quantidade cresceu. Como é que você fabrica tudo lá dentro? Então, muita coisa você traz de fora pronto. Hoje então, o nome já diz, né? Hoje as empresas de veículos são montadoras. Elas não fazem uma peça. Mas é. E no passado elas faziam peças, produziam, quer dizer, então, eu acho que é um processo natural de reorganização da produção e cabe a nós do movimento sindical nos estruturarmos para defender os interesses do trabalhador e claramente, né, eu digo isso em qualquer lugar que eu vou, o pessoal às vezes fica um pouco bravo comigo, mas nós não vamos resolver no PL da terceirização o atraso que nós temos na nossa estrutura sindical de representação. Tá? Aquela coisa de ser tão permissível você ter um esfacelamento sindical que já existe, dentro de uma empresa ter 30 sindicatos diferentes de um do outro, de categorias que foram criadas, foram organizadas. Então, eu acho que isso que enfraquece a luta sindical. E não é no projeto da terceirização que nós vamos resolver o nosso problema de estrutura sindical. Então, acho que é isso que a gente tem que dividir os assuntos, mas estamos atentos a todos esses pontos, levando sempre em consideração que nós temos e estamos defendendo o direito dos trabalhadores. Não, muito importante. Vamos falar agora de uma outra coisa importante. Só coisa fácil, né? Só coisa fácil. Ajuste fiscal do governo. Que coisa, hein? Bom, primeiro que não tem como não voltar no processo eleitoral e claramente isso foi mascarado no processo eleitoral, mas, enfim, que valha o processo democrático, o povo votou e corretamente, e nós temos que... Foi tão difícil conquistar a democracia, então qualquer problema sempre serão inferiores do que o não direito a votar e de se expressar. Agora, o que nós achamos interessante é que as centrais sindicais foram chamadas pelo governo federal no dia 8 de dezembro, numa conversa muito esperançosa do governo federal de
criar um ambiente de diálogo, de espaço de conversas com as centrais sindicais, e que não seria nada mudado relativo aos trabalhadores, em prejuízo aos trabalhadores, sem prévias conversas com os trabalhadores. E aí nós recebemos, só não foi um presente de Natal, chegou um pouco atrasado, um presente de passagem de ano, no dia 29 de dezembro, 2 medidas provisórias, que literalmente retira direito dos trabalhadores em face do ajuste fiscal. Retira direito de desempregado, retira direito de viúvas, retira direito de pescadores e também muda a questão de pensão por morte e a questão de acidentes de seguro-acidente de trabalho. Quer dizer, então, mexe com parcela importante da sociedade. Quer dizer, nós temos 8 milhões de pessoas que recebem seguro-desemprego por ano. O cálculo inicial do Diese é que em torno de 4 deixaria de receber, num período agora que está aumentando o desemprego. Quer dizer, aumenta o desemprego, vai ser mais difícil achar outro emprego e ele não tem direito ao seguro. Quer dizer, caos total, né? Então, a nossa proposta para o governo, primeiro, foi muito clara. Olha, se há, como é que eu posso dizer, se há desvios ou inconsistências no pagamento do seguro-desemprego, se há problema na pensão por morte, que há problemas de má-fé e má atualização, cabe Ministério Público, o próprio governo, vamos investigar, os órgãos, vamos investigar e vamos punir, vamos tirar. Não, nós não compactuamos com esse tipo de problema, mas é impossível compactuar com retirada de direitos. E nós trabalhamos todo esse tempo pela retirada das medidas provisórias. Nós não estamos discutindo se ela, olha, de 18 mudou para 12, quer dizer, continua prejudicando, era 6. Então ninguém tem... Câmara não fez nenhum pacotinho de bondade também para os trabalhadores. Não. Ela ao invés de prejudicar o número, ela diminuiu um pouquinho o número de trabalhadores prejudicados. Mas aí eu quero dizer, como eu estou como conselheiro do CODEFAT, que faz a gestão do recurso seguro-desemprego, eu posso afirmar que não vai adiantar quase nada em termos de economia, porque o desemprego está aumentando. Esse é o nosso E a base de cálculo de recolhimento que dá sustentação ao FAT, ao seguro-desemprego, é a folha de pagamento. Se você diminui o número de trabalhadores empregados, você diminui a arrecadação. Então você vai ter, por um lado, um aumento de gasto, por outro lado, uma diminuição de receita. Então essa conta não vai fechar. Então nós fomos e estamos totalmente contrário disso. Estamos toda semana no Congresso Nacional persuadindo, tentando convencer os deputados de tão quão isso é ruim para o povo brasileiro, é ruim para os trabalhadores. E, logicamente, falando para a sociedade, nesse momento, quais são os deputados que estão votando com os trabalhadores e quais estão votando contra. Porque eles devem prestar conta para quem os elegeu. Então, ele vai ter que explicar lá para o seu eleitor por que antes ele tinha direito ao seguro-desemprego nesse momento difícil, porque hoje ele não tem. Não, é uma coisa interessante, porque assim... o que acabou acontecendo? Você está precisando de seguro-desemprego porque as empresas estão quebrando. Elas não têm mais condição de contratar. E, assim, eu acho que esse negócio de medir o índice de desemprego, eu acho que deveria ser medido junto aos sindicatos. Porque vocês sabem a quantidade de homologação que vocês fazem. E o quanto ela cresceu em relação a outros anos, não é? Não, sem dúvida nenhuma. Eu tenho conversado com os nossos sindicatos aqui, até no nosso mundo aqui, né, do estado de São Paulo, e tem crescido muito o número de homologações, tem crescido muito o número de pedidos de férias coletivas e também de layoff. Está na moda, né, falar do layoff, mas, primeiro, nós temos acordos coletivos de redução de jornada de trabalho, muitas vezes com redução de salário. Tudo isso para se tentar impedir chegar no último passo, que é a demissão. Para né? segurar o emprego. Segurar ali o emprego. Agora, nós sabemos que o caminho do desemprego, quando há essa possibilidade, é férias coletivas, layoff e demissão. A última ainda saída que as empresas têm é a demissão, que é o que nós temos tentado evitar. Então, nós aqui na federação, e tenho feito
debate junto com o nosso presidente Miguel lá na Força Sindical, a pauta hoje do governo, pauta hoje prioritária do governo, não deveria ser tirar direito de desempregado, não deveria ser tirar direito de pescador e tudo essas coisas que está discutindo lá. O governo deveria parar, chamar a sociedade, chamar empresários, chamar o parlamento, chamar os trabalhadores. Vem cá, eu não posso aprofundar na crise do desemprego, que essa é a pior coisa, porque, olha só, qualquer cidadão comum que hoje está na indústria química, ou na metalúrgica, na alimentícia, ou no comércio, e vê o seu emprego, opa, meu colega foi demitido. Se ele estava pensando em fazer uma reforminha na casa dele, ou trocar a televisão, ele não vai fazer. Claro. Ele vai esperar. Qualquer um de nós, trabalhador, nós vamos fazer isso. Considerando ainda ver toda essa crise política, crise de credibilidade do governo acontecendo hoje, é mais bem que ele não vai fazer ainda. Falou, o quê? Eu vou entrar num cheque especial, juro exorbitante. Cada dia que o cupom se reúne, cada mês que o cupom se reúne, aumenta a taxa de juros, vai ficar mais caro o meu crédito para comprar. Não. Vou esperar, nem que for para... Às vezes ele é até desconfiado, nem no banco ele guarda dinheiro. Eu vou deixar meu dinheirinho debaixo do colchão aqui, que é mais garantido. Conversa com a patroa e vai falar, vamos deixar guardadinho. Então, essa é a pior crise. Quando eu me recordo, em 2008, que parecia umas coisas de Lula, né? Mas quando ele falou, olha, isso é uma marolinha, vai lá, a gente compra. Querendo ou não, houve uma confiabilidade da sociedade naquele atual momento, naquele presidente, para acreditar. Você acha que está falando a verdade, eu vou lá. Hoje, infelizmente, se a presidente da República falar hoje isso daí, o povo faz tudo ao contrário, por crise de credibilidade e de confiabilidade. Então, mas eu acho que haveria e há necessidade de colocar essa questão da crise, o aumento da inflação, o aumento do desemprego, o aumento do juros, na discussão central do governo prioritária, com essas medidas o pacote de maldade vem do governo federal e a Câmara dos Deputados e o Senado é o paladino do direito dos trabalhadores que vai tentar amenizar, mas não deixa de retirar alguma coisa. Então, eu acho que precisa haver essa mudança de rumo e começa por uma conversa muito séria, madura dos atores da sociedade. Não, Serginho, o que acaba acontecendo, assim, eu como mulher, como cidadão, como mãe, e você como pai, você sabe que o trabalhador, sem o seu sustento, ele perde a dignidade. Então, assim, tá aí o seguro-desemprego, mas garanto que ele não gostaria de usar, ele prefere estar empregado. Porque ele quer sair de manhã, ele quer trabalhar e ele quer, no final do mês, ter dinheiro para levar para sua casa. Quando você não tem, você fica em casa, aquilo começa a te fazer mal. E é isso que nós vamos ver a coisa acontecer, que já está acontecendo. Isso afeta diretamente o convívio familiar, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, você tem casos de trabalhadores exemplares que, num processo longo de desemprego, que se perde no convívio familiar, ou se perde num processo de alcoolismo, ou até de droga. Então, o emprego, não tenha dúvida, ele é essencial, ele faz parte de um conjunto que estrutura uma vida. Sim. Seja o trabalho naquele do dia a dia, depois ele tem a sua casa, a sua família, quando possível o seu lazer, a sua religião, a partir de todas as dificuldades, o seu futebol, o seu time de futebol, enfim, aí é uma coisa que desestrutura. Então, a questão do emprego hoje é extremamente importante e as perspectivas não são boas. O próprio Diese aponta possibilidades, um índice de desemprego que está na casa aí dos 6, 7, pode chegar a 10 ou passar de 10. Quer dizer, você pode dobrar o desemprego no ano de 2015. Isso não é fácil recuperar depois. É difícil. E reflete nos filhos, reflete no futuro, em tudo. Tudo. Bom, vamos fazer mais uma pergunta difícil, né? Que eu acho que eu só trouxe coisa difícil para você. Vamos lá. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre o fator previdenciário. Bom, olha, o fator previdenciário, o governo foi criado no governo Fernando Henrique, não conseguimos
derrubá-lo no governo Lula, mas as centrais, de qualquer forma, tanto os apoiadores do candidato Aécio e os apoiadores da candidata Dilma e os apoiadores do candidato Eduardo Campos e depois em seguida a Marina, conseguiram inserir o tema no debate das eleições de 2014. Acho que isso foi um papel importante dos trabalhadores, né? Então, todos os candidatos falaram, não, nós precisamos encontrar uma alternativa ao fator previdenciário. E a alternativa posta agora nessa discussão da medida provisória que trata de assuntos previdenciários, ela preveu justamente aquilo que nós tínhamos chegado próximo a um acordo com o então presidente Lula, é substituir o fator previdenciário por uma soma que nós chamamos do fator 85-95. Pelo menos dentro da Força Sindical, isso já é um consenso que, olha, isso é melhor do que o próprio fator previdenciário, porque o fator, gente, ele retira quase 40% das aposentadorias dos homens e das mulheres quase 50%. Se você paga pelo teto, que é R$ 4.700, mais ou menos, você vai aposentar com metade disso, se você começou a trabalhar com 14, 15 anos, como maioria do pessoal da nossa geração. Então você vai aposentar com metade disso. O homem com 40% disso. Então, na verdade, é um crime. Como é que eu vou parar de trabalhar ganhando metade do que eu ganhava, minha vida? É difícil. Então, o fator não resolveu o problema dos governos. Então, nada mais do que justo de cumprir aquilo que foi prometido na campanha política, que era achar uma alternativa ao fator. E essa regra, inclusive, foi proposta pelo próprio Partido dos Trabalhadores, que está no governo hoje. Então, não tem sentido, quero dizer aqui, que em passando no Senado essa proposta e indo para a sanção presidencial, do governo, da presidenta, vetar. Eu acho que vai ser, na verdade, posso dizer com tranquilidade, vai ser uma traição com os trabalhadores. Mais uma, né? Mais uma. Quer dizer, então, nós estamos fazendo nosso papel, queremos, se tivesse lá simplesmente o fim do fator, não era isso que estava no acordo, mas a alternativa do fator é isso que nós tínhamos discutido. Tá? Então, nós vamos acompanhar isso e vamos conversar com os trabalhadores a respeito disso e, logicamente, continuar fazendo as nossas manifestações e cobrando. Mas eu ainda gostaria de ponderar o governo federal, que era a grande oportunidade do governo corrigir um erro com os trabalhadores, um erro com os aposentados, com as aposentadas, na questão do fator previdenciário. E falo para vocês, o fator não custa tudo isso que falou que o pessoal fala 40 bilhões. 40 bilhões em 10 anos. Mas o Diese acho que é um pouco menos, é em torno de 35 bilhões em 10 anos. Olha a conta em 10. Só de desoneração da folha de pagamento que foi dada para os empresários em 2 anos, deu mais de 80 bilhões. E se você parar para avaliar, é uma coisa assim que não tem explicação, porque se o aposentado volta a receber uma aposentadoria digna, ele injeta dinheiro no mercado, comprando eletrodomésticos. Gera outros empregos. Ele gera, isso mesmo, ele gera a receita da sua região, que hoje na maioria das vezes, porque esse aposentado mora, por exemplo, no extremo da Zona Leste. Ele não sai de lá para ir lá gastar o dinheiro lá no shopping Morumbi, ele vai gastar lá, na região dele. Então, assim, gera trabalho, gera renda, gera uma qualidade de vida melhor. E ele para de trabalhar porque o que ele ganha sustenta ele. E ele deixa o trabalho para quem está começando. Para outro então, emprego. assim, até isso que é essa visão que você tem é uma visão real. E eu acrescentaria um ponto. Estima-se que com o fator 85-95, haveria um retardamento de pedidos de aposentadoria em torno de 3 a 4 anos. Por quê? Se eu posso aposentar com 51 anos, por exemplo, estou até falando do meu caso aqui, tá? Comecei a trabalhar muito cedo. Com 51 anos, eu vou ser atingido, eu não completo o fator 85, ou 95, que é a soma da idade com a soma do tempo de serviço. Se eu poderia aposentar com 51 anos, mas sabendo que eu poderia trabalhar mais 3 ou 4 anos para ter aposentadoria integral, é lógico que a minha opção seria essa. Então eu deixaria de estar
acionando o recurso da Previdência por 4 anos. São 48 meses que eu deixaria de estar, já teria direito se eu quisesse, mas eu deixaria de estar recebendo para esperar para me aposentar com a integralidade. Quer dizer, eu vou ter um salário maior lá com 54 ou 55 anos, mas eu vou retardar 48 meses que eu vou deixar de receber de benefício da Previdência. Por isso que eu falo que não há, os números não se encontram, porque o governo não fez essa conta das pessoas que vão retardar o pedido de aposentadoria. Ele simplesmente fez conta. Acabou, fator desse jeito custa 4 bilhões, então não é verdade. Tá? Então, até na matemática dizem que é uma ciência exata, mas nem tanto quando você discute interesses. Pois é. Serginho, foi um grande prazer conversar contigo. Eu acho que assim, você tem muito a acrescentar. Eu acho que a gente tem que fazer isso mais vezes, a cada 6 meses, para você trazer as novidades, tanto do Condefat, como das centrais sindicais, como dos sindicatos, como daquilo que afeta o trabalhador. Eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais. Foi muito bom estar contigo. Bom, eu que agradeço a oportunidade de falar, que o nome já diz, né, com o mundo sindical, que na verdade, com um propósito extremamente importante, que é de informar, né? Porque a gente tem muitas desinformações, nós temos um jogo de interesse muito forte, mas quando a gente busca, e a gente sempre está buscando a verdade e fazer um debate franco, claro, aberto com os trabalhadores, e quando a gente faz isso, esse trabalhador, ele, na verdade, ele se integra mais à luta sindical, entende mais o processo, e é com esse propósito que a gente tem feito isso. Lógico que, infelizmente, a gente não consegue concorrer com essas grandes emissoras que muitas vezes desinformam a sociedade, mas, logicamente, o sindicato tem que realizar o seu papel de representação, o seu papel de debate. O movimento sindical não pode se acuar em debater esse processo, seja lá de resolver aquele pequenino problema do trabalhador, que às vezes para o dirigente parece ser pequeno, mas para aquele trabalhador tem uma importância muito grande, aquela hora extra que ele deixou de receber, ou seja, para discutir com o governo federal, com a presidente da República, que ela não deve retirar direito dos trabalhadores, pelo contrário, deve cumprir sua promessa de campanha e aprovar o fator previdenciário. Obrigada, Serginho. Eu que agradeço.